Exercício 15. Um elétron com velocidade 5 vezes 10 a 8 metros por segundo é lançado paralelamente a um campo elétrico uniforme, 1 vezes 10 a 3 newton por coulomb, que o freia. Qual a distância que o elétron percorre até parar? Quanto tempo ele leva para parar? E se o campo elétrico se estende por uma região de 0,8 centímetros de comprimento, que fração de energia cinética inicial o elétron perde ao atravessar o campo? Bem, basicamente é uma relação, esse problema é um problema de mecânica com uma interação elétrica com o campo elétrico. Isso é, a gente tem um elétron que está sendo jogado com velocidade V0, que é a velocidade que está ali em cima, e ele é freado, quer dizer, a força está no sentido contrário à velocidade, ao movimento. Para ele estar no sentido contrário, o campo elétrico tem que estar no mesmo sentido pelo qual o elétron é lançado, porque o elétron tem carga negativa e ele vai aparecer sobre ele uma força no sentido contrário ao campo elétrico. Bom, muito bem. A ideia é, se ele é lançado com essa velocidade v, certo? Qual é a distância pelo qual ele vai parar? É o item A. Bom, estabelecendo um referencial vertical para cima no sentido do campo elétrico e da força, então a gente pode aplicar a Torricelli sabendo a relação que existe entre velocidade e a distância percorrida. Então, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Ora, se a velocidade final é 0, ele atinge a posição máxima, que é a posição pelo qual ele percorre até ele parar. Então, ele para quando a velocidade final é 0. Dessa forma, chamando essa distância de y máximo, nosso y máximo é simplesmente v0 ao quadrado sobre 2a. Mas a nossa aceleração é a força sobre a massa, onde a força é a força elétrica. Isso é carga vezes campo elétrico sobre a massa. Dessa forma, a nossa distância máxima percorrida vai ser simplesmente massa vezes v0 ao quadrado, com a velocidade inicial ao quadrado, sobre 2 vezes a carga vezes o campo elétrico. E tudo isso a gente tem. Então, basta aplicar aqui a massa do elétron, aqui é a velocidade que ele saiu, aqui a gente tem a carga do elétron e o campo elétrico pelo qual está atuando sobre ele. Então, a nossa distância máxima, fazendo essa conta, é 7 vezes 10 a 2 metros, quer dizer, o elétron percorre 700 metros até parar. Certo? Isso porque a velocidade 5 vezes 10 a 8 metros por segundo é uma velocidade grande. Certo? E o nosso campo elétrico nem é tão alto assim. Então é de 1000 volts por metro. Isso é 1 volt por milímetro. Então é um campo elétrico razoavelmente pequeno. Bom, se então essa é a distância máxima percorrida, a gente responde o item A. O item B, quanto tempo ele leva para parar? Olha, se percorre uma distância tão grande, talvez ele leve um tempo grande para parar. Vamos lá. O item B, o tempo, a gente vai em relação velocidade e tempo. Da mesma forma, isso é, quando a velocidade final é 0, ele é o tempo máximo pelo qual ele atinge, que vai ser a velocidade pela aceleração. A aceleração é a força que é a carga campo elétrico sobre a massa. Dessa forma, o tempo máximo é calculado desse jeito. E nós vamos ter nessa conta o tempo 2,8 vezes 10 a 6 segundos, isso é 2,8 microsegundos. Apesar da distância ser grande, o tempo pelo qual ele leva é de 2,8 microsegundos, isso é um tempo muito curto. Se o campo elétrico se estende para uma região de 0,8 centímetros de comprimento, que fração de energia cinética inicial o elétron perde ao atravessar o campo? Provavelmente muito pequena, porque se ele percorre 700 metros, 0,8 centímetros é muito menor que 700 metros. Então vamos ver se isso é verdade. Independente disso, a gente pode descobrir como calcular independente da distância. A distância só vai entrar na conta no final. Então a gente sabe que a energia cinética final é igual à energia cinética inicial menos o trabalho. Onde o trabalho da força, aqui é o trabalho da força elétrica. Tá? Menos porque a força elétrica está realizando trabalho no sentido contrário ao movimento, então o trabalho está sendo para diminuir a energia cinética.
Bem, trabalho é a diferença de energia cinética, onde a inicial é maior que a final. Então você vai ter a diferença de energia cinética, e a diferença pela energia cinética inicial me dá exatamente a fração de energia que ele quer. E isso vai ser igual ao trabalho pela energia cinética inicial. Agora o trabalho é a força vezes a distância, onde a força é a carga do elétron vezes o campo elétrico, é a força aplicada sobre o elétron, vezes a distância percorrida. É claro que eu só posso falar isso porque minha força é homogênea, certo? A minha força tem o mesmo valor em todos os pontos do espaço. Dessa forma, a gente tem que calcular a energia cinética inicial, que é meio de mv ao quadrado, que substituindo os valores, vai nos dar 1,1 vezes 10 a menos 13 joules a energia cinética inicial. Então, a diferença de energia cinética pela energia cinética inicial vai ser a carga do elétron vezes o campo elétrico vezes a distância, dividido pela energia cinética inicial, isso dá 1,2 vezes 10 a menos 5, é a razão entre os dois, como a gente já imaginava. Como a distância é 700 metros, 1,2 vezes 10 a menos 5 é uma fração muito pequenininha da perda de energia. Um detalhe, isso só ocorre esse valor pequeno porque a distância é pequena, né? 0,8 vezes 10 a 2. Se nós usássemos, por exemplo, 10 metros, né? 10 metros, isso aqui viraria 10, certo? 8 metros. Se eu usasse 8 metros, 0,8 vezes 10 a menos 2, em vez disso eu uso 8, dá 10 a 3 a mais. Então a fração seria 1,2 vezes 10 a menos 2, ainda muito pequena, 8 metros. Se eu usasse 80 metros, seria 10 a menos 1, seria 0,12. Aí já seria 12% de perda com relação ao inicial. 8 metros perderia 1,2%. 80 metros perderia 12%. E assim por diante. A gente teria, dependendo da distância que ele percorre, a gente teria a condição de ver ele linear com a distância, certo? Nós teríamos condição de saber qual é a perda de energia com relação à energia inicial. É isso.